disso. Lá no capítulo 3 e o verso 21, nós notamos isso aí, né? Há uma espécie de várias personalidades ali naquele culto, naquela igreja ali. E Paulo corrige isso dizendo à igreja que essa prática é contrária ao amor. O amor não tem ciúmes. Né? Não tem ciúmes. E o amor não se conduz inconvenientemente e nem procura os seus próprios interesses. Eita glória! O amor, olha só, o amor é a antítese do egoísmo, né? Antítese do egoísmo. Ele não é egocêntrico. Ou melhor, ele não é egocentrizado, né? Ele não vive para si. Não, ele não vive para si. Mas ele vive para servir, né? Aqui no capítulo 12 nós já falamos sobre isso, né? Para que serve os dons espirituais? Serve para servir a igreja. Como equipamentos espirituais, para que serve? Para servir a igreja, para servir uns aos outros. Né? Para servir uns aos outros. Então, isso aí, já falamos sobre isso, sobre o serviço, sobre essa antítese aí, que não procura os seus próprios interesses, né? E o amor não se aspera e não se rende, ou melhor, não se ressente do mal. O amor não é melindroso, ou melhor, o amor não é melindroso. Ele não está proposto a ofender ninguém. O amor não ofende. O amor não ofende, tá? O amor não é hipersensível, não. Não. O amor, ele é sensível, né? Ele é sensível, tá bom, meus irmãos? Os crentes de Corinto estavam levando uns aos outros aos tribunais seculares, diante de juízes não cristãos. Por quê? Porque estavam brigando, fazendo injustiça, criando confusão, né? Criando confusão, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Eram egoístas e carnais por essas práticas, né? Eram egoístas e carnais nessas práticas. Por isso que Paulo vai dizer: não tem ninguém sábio entre vós que possa julgar as vossas causas a tal ponto de vocês terem que ir a tribunais pagãos. Não há sábio entre vós? Paulo fala isso. Nós já falamos sobre isso, né? Nós falamos sobre isso. E em sexto lugar aqui, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Eu creio que isso dispensa comentário. Eu, a priori achava que dispensava comentário, mas não dispensa comentário. Na igreja de Corinto havia práticas escandalosas e que nem mesmo entre pagãos se via isso. Nem entre pagãos se percebia. Eles se comportavam pior que os pagãos. Pior que os pagãos em troca, em nome de uma liberdade cristã. Em nome de uma liberdade cristã. Não. Mas o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. O amor não pratica injustiça, meu irmão. O amor não pratica injustiça, minha irmã. Mas ele se regozija com a verdade. Veja bem, quando aquele moço estava saindo com a mulher do seu pai, a igreja não lamentou, a igreja não chorou,
mas se conduziu inconvenientemente. Aleluia! Agiu inconvenientemente. O amor não pratica a injustiça. Não pratica a injustiça. Mas ele se alegra com a verdade. Se alegra com a verdade. Né? E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo se espera. Paulo passa do que o amor não é que o amor faz. Paulo está dizendo aqui, alguns irmãos da igreja de Corinto estavam usando mal a sua liberdade cristã por agir sem amor. Eles faziam tropeçar os irmãos mais fracos. Né? Não quero contextualizar também, ou contemporaneizar o nosso tempo, que isso acontece conosco. Não vamos abrir esse leque, não. Mas isso que Paulo já estava tratando, estava acontecendo na igreja de Corinto, que as suas ações e as suas práticas estavam fazendo os mais novos na fé tropeçar. Estava fazendo os mais fracos, ou melhor, os novos convertidos que vinham vindo, fazendo eles tropeçar, em nome de uma liberdade falsificada, de uma espiritualidade leviana. Agora, e Paulo vem dizer que por amor a gente sofre. Por amor, ou melhor, pela caridade a qual a revista corrigida nos remete aqui, que por caridade a gente sofre e por caridade a gente crê e pela caridade a gente espera. Pela caridade nós esperamos e pela caridade nós suportamos. Pela prática e pela ação do amor, nós suportamos. E Paulo diz que o amor tudo crê. É muito interessante isso, muito bacana também as palavras a qual Paulo se utiliza. A igreja de Corinto estava duvidando do apostolado de Paulo ou melhor, dando crédito às mentiras que estavam falando sobre ele, né? Dando crédito. Então, o amor, como Paulo diz, que o amor tudo crê. Tudo crê. Ou seja, o amor ele não duvida. O amor ele não coloca dúvida. O amor ele não dá crédito à mentira. Mesmo que isso venha a ser contra o apóstolo Paulo, mesmo que isso venha a ser a favor do apóstolo Paulo, não devemos dar crédito. Ou seja, o amor crê, se regozija, acredita na verdade. Acredita na verdade, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? E agora, no texto de número 4, nós entramos, né? Entramos aí e fechamos o capítulo de número 13 com essa mensagem. Podemos encerrar o capítulo 13 com esta mensagem do verso 13 também, que permanecem a fé, a esperança e o amor, né?
que permanecem na eternidade: fé, esperança e amor. Porém, o amor é o mais importante deles. Preste bem atenção, meus irmãos e minhas irmãs. O exercício dos dons espirituais para a manutenção da igreja deve ser exercido com amor. Deve ser exercido com amor, tá bom? O capítulo de número 14, agora nós vamos entrar aqui, citando aí profecia e línguas estranhas, né? Profecia e línguas estranhas. E vamos dizer aí, uma variedade de língua aí que se tem aí na igreja de Corinto. No capítulo de número 14, Paulo retoma daquela pausa feita ali que os cristãos de Coríntios ali precisavam ter um amor, precisavam ali demonstrar o amor que sentiam uns para com os outros, né? Precisava demonstrar o amor não apenas por palavras, mas por ações, né? E Paulo conclui dizendo que o amor é superior aos dons espirituais, porque ele permanece na eternidade. Bom, frisa bem isso aí. E no capítulo 14 ele retoma, né? Ele retoma ali a profecia e as línguas estranhas, né? É plausível destacar aqui algumas coisas importantes acerca dos dons de variedade de língua. Em primeiro lugar, Paulo mostra a necessidade de seguir o fruto do Espírito, que é o amor. Né? Seguir o amor, procurai-o com zelo, e os dons espirituais, principalmente que profetizeis, ou seja, profetiza o amor, viva o amor, né? Aqui no capítulo 14, que ele está dizendo: segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, procure os dons espirituais para usá-los com amor para com os outros, porque os dons espirituais, volto a dizer, são equipamentos para a igreja, e ele vai dizer: procura com zelo esses dons, mas principalmente o de profetizar. A primeira coisa que Paulo fala sobre o dom de variedade de línguas é que ele fala em outras línguas, ele fala a Deus e não aos homens, né? Não é um dom público, mas é um dom íntimo, particular. É particular, por isso que cada um tem a sua, né? Por isso cada um tem a sua, nenhuma é igual à outra. Não, nenhuma é igual à outra, mas cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua. Então, é um dom particular. E quando você fala em línguas, você não fala aos homens, mas fala a Deus. Tá? Então, por isso que nós dissemos e estamos enfatizando que não é um dom público, né? Não é um dom público dom público igual o dom de cura. Você coloca a mão sobre o enfermo é curado. Mas é um dom íntimo seu para com Deus, né? Isso, voltamos a dizer aqui, quando não há interpretação. Tá bom? Isso quando não há interpretação. Quando não há interpretação, não se propague para a igreja. É isso que Paulo vai dizer aqui no capítulo de número 14, a qual já nós vamos discorrer sobre isso. E o segundo lugar, quem fala em língua, em outra língua, não é entendido, porque fala em mistério. Então,
Pois quem fala outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. Em espírito fala mistério, ninguém entende, nem ele mesmo, nem a pessoa que está falando, ela entende. Nem a pessoa que está falando, ela entende que é aqueles mistérios ali, né? A língua é algo que acontece no âmbito espiritual, né? Que acontece no âmbito espiritual, não é algo racional, né? Não é algo racional, não é algo programado, né? E ele é interessante que Paulo esclarece isso aí, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a pessoa possa interpretar. Se é para a igreja, tem que ter uma interpretação. É isso que Paulo nos ensina aqui, né? No verso 4, ó, do capítulo 14. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza, profetiza a igreja. Por isso que ele está dizendo aqui no capítulo do versículo 1, buscai principalmente o dom de profetizar. Buscai o dom de profetizar para edificar a igreja. Tá bom? E o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala em mistério. Entendeu? Então, é mistério. Mistério não se explica, não se entende. O mistério só se aceita, né? Fala com Deus ali, pronto, né? Aí você e Deus, é a pessoa e Deus. Isso é mistério, é um sobrenatural entre você e Deus, né? Algo que a ciência não explica, a mente humana não consegue entender, é algo que a mente humana não consegue entender e nem explicar, né? Não consegue entender e nem explicar, isso é mistério, né? A própria pessoa ela não entende o que ela está falando, né? Nem sabe o que ela está falando, ela sabe que está falando, mas o que ela está falando, ela não sabe, né? Não, ela sabe que está falando, ela só não sabe o que, não sabe o que ela está falando. Então, ela não é arrebatada aos seus sentidos, né? Mas ela sabe que está falando, né? Porém, ela não entende o que ela está falando, né? Aleluia. Se essa pessoa não entende o que fala, muito menos as outras. Se nem você que fala, se a própria pessoa que está falando não entende, quanto mais quem está ouvindo. Então, é mistério, né? É um mistério. Então, quando se fala em línguas, envolve a mente, ou melhor, não envolve a mente. Não é algo programado daqui, mas é algo que vem do céu para você e começa a falar, né? E você começa a falar, dirige-se apenas a Deus. Você se dirige a Deus, né, meus irmãos? Então, procurai o dom de profecia, porque o dom de profecia edifica a igreja, né? E quem fala em outra língua edifica a si mesmo. Nós falamos, e quem fala em outra língua não se torna entendido, por isso não edifica a igreja. Ou seja, aquilo que a igreja não entende, né? Os mistérios que entre a pessoa e Deus a igreja não entende, não edifica a igreja. Você não entende, como é que vai edificar a igreja? Como é que você vai ser edificado por uma coisa que você não entende? Ou seja, como é que você é edificado por palavras que eu não entendo? Né? Por coisas entendíveis ou não entendíveis? Como? Então, não edifica a igreja. A igreja, por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos que o nosso culto é racional, ele é entendido, ele é programado, ele é pensado, né? Ele sabe o que está fazendo, você sabe o que está fazendo, você sabe. Por isso que o culto é racional, por isso que o culto é racional. Mas o falar em línguas não, falar em língua é diferente. Edifica a si próprio, se a igreja não entende, não serve para a igreja.
Não edifica nada a igreja. Aí você pergunta o que ele falou. Não sei. Sei que ele falou bonito. Falou bonito, mas você não entendeu o que ele falou. Vai valer do quê? Vai valer do quê? A mesma coisa que uma pessoa que fala, fala uma língua diferente do seu país. Né? Vê um inglês e começa a falar. Eu não entendo inglês, você não entende inglês. O que adiantou? Né? O que adiantou ele falar inglês? Não adiantou para nada, não serviu para nada, porque eu não entendi nada. Não serviu para nada. Pelo menos para mim não serviu para nada, porque eu não entendi. Né? Agora, se tem algum intérprete, se tem alguém interpretando, fala, não, ele falou isso, ele está falando isso, ele está falando isso e aquilo, aí é outra coisa, aí é outro caso. Aí é outro caso. Se está falando, eu não entendo, para mim não serve para nada. Né? Para mim não serve para nada. E Paulo está dizendo que para a igreja não serve para nada também. Se não tem interpretação, se não tem quem traduz aquilo, para que serve? Não serve para nada. Né? Então, Paulo está dizendo, precisamos entender isso aí mesmo. Né? Quando não se entende o que fala, não serve. Tá? Né? Por quê? Quando aí a profecia, Paulo pede para buscar o dom de profecia, o dom de profetizar, né? Por quê? Porque a profecia se entende. Se não entende, tem como explicar a profecia. Tem como você explicar. E com essa explicação e o entendimento, a igreja é edificada. A igreja é edificada. Por isso que Paulo vai dizer, né, busque com amor o dom de profetizar. Porque o dom de profetizar, ou melhor, porque a profecia edifica a igreja. Edifica a igreja. Línguas estranhas não edifica a igreja se não houver interpretação. Não serve para nada. É só você e Deus e você e Deus. Né? Que o comentarista também nos diz aqui. Né? Quem fala em língua edifica a si próprio. Né? E precisamos buscar esse dom de interpretação. Tá? Devemos buscar esse dom de interpretação. E Paulo, interessante que Paulo também vai nos ensinar que ele orava em línguas. Paulo orava em línguas. Né? Aqui no verso 14, né? Cadê o 14? Por quê? Se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Fica sem fruto. Então,